bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinancy Silva, de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento: posicionamentos discursivos responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo, ideologias veiculadas nos textos e atos linguísticos, réplica. A sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. Detalhamento da nossa aula consiste no seguinte: leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo, nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos estudar hoje o período composto por subordinação, as orações adverbiais. Vamos entender o que são essas orações, para que elas servem. Então, as orações adverbiais, elas têm uma função específica, não é? Elas têm uma relação tanto sintática quanto semântica. Então, a definição de orações subordinadas adverbiais, elas vão seguir esse mesmo princípio adotado para definir os demais tipos de oração, né? E cabe aqui, nesse momento, relembrar que advérbios são palavras que expressam, que exprimem circunstâncias, como as ideias de tempo, de lugar, de modo, outras circunstâncias, e que vão desempenhar a função sintática de adjunto adverbial. Então, as orações subordinadas adverbiais vão desempenhar a função sintática de adjunto adverbial da oração principal. Logo, essas orações subordinadas adverbiais, elas vão exercer essa mesma função que é a função do advérbio. Qual é a função do advérbio? Expressar as circunstâncias em que os fatos, os eventos, os fenômenos acontecem na realidade. Porque só podemos entender algo que nos é dito ou que é lido se estiver situado, por exemplo, em duas categorias. Em mais outras, mas nessas principais: o tempo e o espaço. O adjunto adverbial, o advérbio, expressa essas duas circunstâncias e mais outras. Vamos conhecer todas. Então, amores, seguindo, né, com o nosso estudo, vamos entender aqui, então, que as orações subordinadas adverbiais, né, são aquelas que têm um valor, que é o valor de advérbio, ou de uma locução adverbial, certo? Então, essas orações, elas têm esse valor de advérbio, conforme já colocamos, e por isso é que ela vai exercer essa mesma função em relação ao verbo da oração principal, certo? A função de adjunto adverbial. O que vai fazer esse adjunto adverbial? Vai expressar uma determinada circunstância de acordo com o contexto, com a situação. Por que é importante você estudar e aprender sobre as orações adverbiais? Porque na função semântica dessas orações, você vai poder utilizar as orações adverbiais para a argumentação nos seus textos orais e escritos. Então, elas representam o quê? Essas orações adverbiais representam finalidade, temporalidade, causalidade, concessão,
temporalidade, né? Causa, consequência, proporcionalidade, todas as circunstâncias que permitem a sua argumentação. Então, quanto mais você utilizar as orações adverbiais no seu texto oral e escrito, maior será a produtividade argumentativa que você terá, mais força terão os seus argumentos. Ficou claro isso? Seguindo, então, vamos conhecer essas orações adverbiais. Então, nós temos aqui uma imagem, pode passar a imagem que nós vamos apresentar para você. A imagem é a seguinte: todo dia você come doces após as refeições, né? Todos os dias você come doces após as refeições. Quando verifica o seu peso, sempre se lamenta. Então, tem uma afirmação, né? Tem uma oração principal aí, dizendo que todo dia você come doces após as refeições. E agora vem a oração adverbial. Quando verifica o seu peso, sempre se lamenta. Aí você tem um aspecto, né, que vai indicar uma circunstância. Então, a oração adverbial serve para isso, para completar o sentido da primeira. Ela está numa relação de subordinação, de dependência sintática e semântica. Seguindo, vamos então conhecer o primeiro tipo. Então, o primeiro tipo de oração subordinada adverbial, nós vamos trabalhar aqui as causais. Então, a oração subordinada adverbial causal, ela vai indicar o quê? O que que ela exprime? O que é que ela expressa? Ela exprime a causa do fato que se apresentou na oração principal. Então, no período composto por subordinação, as orações adverbiais, você tem a oração principal e você tem a subordinada adverbial. No nosso caso aqui, temos a causal. O que é que ela indica? O fato, a causa, o porquê, o motivo expresso, né, do fato apresentado na oração principal. Quais são as principais conjunções que aparecem com esse tipo de oração, que introduzem a oração adverbial causal? Então, nós temos, né, a principal, que é a conjunção porquê. Então, essa é a principal conjunção causal, é a típica, é aquela que mais aparece, mas nós temos outras. E também locuções conjuntivas com essa ideia de causa, trazendo a ideia, a noção, a relação de causa. Como, por exemplo, uma vez que, já que, dado que, visto que. Então, no dia a dia você ouve muito, por que isso, por que aquilo, né? Mostrando a causa, não fui à festa porque estava doente, né? Então, mostrando a causa. Mas você pode utilizar, não fui à festa uma vez que estava doente, dado que estava doente. Então, você tem um leque de opções para utilizar aí no seu texto. Seguindo, vamos ver o exemplo. Olha, não compareceu ao CMEAN porque viajou. Eu poderia substituir esse porquê por outra conjunção com essa ideia de causa, de motivo, né? Explicando o motivo do fato expresso na oração principal. Qual é a oração principal aqui? Não compareceu ao CMEAN. O porquê viajou vai ser a oração subordinada adverbial causal, né? Mostra a causa do fato expresso na primeira oração. A causa de não ter chegado, de não ter comparecido ao CMEAN é pelo fato de ter viajado. Isso ficou claro para vocês? Agora, olha essa observação aí. O como, né? A conjunção como pode ser conjunção adverbial causal e ela pode expressar outros sentidos também, até temporal, outras ideias. O que vai definir? O contexto. Então, o como, a conjunção como, pode vir com esse sentido, né, de causa, mostrando o porquê, o motivo, adverbial causal, nessas sentenças, nesses períodos em que a oração adverbial aparece antes da oração principal, certo? Só que nesse nosso exemplo aqui, né, nós vimos que a oração adverbial está depois da oração principal. Vamos ver um exemplo, então, de quando como pode ser conjunção causal. Veja, como era especial,
Todos lhe queriam muito bem. Você observa que a conjunção como aqui traz a ideia, o sentido de causa nesse contexto, não é? Porque esta oração é a oração subordinada adverbial causal, ela está introduzindo esta oração e está anteposta, vem antes, está aparecendo antes da oração principal. A oração principal é: todos lhe queriam muito bem. Esta é a oração principal. E a adverbial, a subordinada adverbial é: como era especial. Muito bem? Seguindo então, vamos conhecer um outro tipo de oração subordinada adverbial, a consecutiva. Então, essas orações, né, elas se caracterizam por apresentar, por exprimir uma consequência, como o próprio nome diz. Então, a oração subordinada adverbial consecutiva indica, traz a ideia de consequência, de um efeito do fato mencionado na oração principal, certo? Ela traz essa relação de consequência, de efeito do fato que foi expresso, que foi mencionado na oração principal. Vamos ver o exemplo? Olha, trabalhei tanto que adoeci. Você está percebendo aí, né, que a oração subordinada está mostrando, né, está indicando, trazendo a ideia da consequência do fato expresso na oração principal. Trabalhei tanto que adoeci. A consequência, que adoeci. Muito bem. Então, esse tipo de oração é introduzido pelas conjunções subordinativas consecutivas. Quais são elas? A conjunção que, quando ela estiver precedida da expressão tal, tão, tanto, tamanho, certo? Então, a conjunção que, ela apresenta outros valores, ela traz outras ideias, ela expressa outras circunstâncias, ela introduz outros tipos de orações. Mas no caso, quando esta conjunção que, né, estiver precedida, antes do que, aparecer tal, tão, tanto, tamanho, ou de sorte que, de modo que, e outras. Então, com esses sentidos aí, e desta forma, então nós temos a oração, né, nós temos uma oração adverbial consecutiva, porque vai mostrar a consequência. Veja aí no exemplo que eu dei aí. Que, né? Porque o que aí é consecutivo? Porque está precedido de tanto. Muito bem. Seguindo, então, vamos conhecer outro tipo. Nós temos 9 circunstâncias, né, que apresentam essa força da argumentação. Utilize muito essas orações subordinadas adverbiais no seu texto, na sua fala, porque isso vai gerar credibilidade nos seus argumentos, né? Dependendo daquilo que você quer traduzir, que você quer, né, comunicar. Então, você vai escolher uma dessas circunstâncias, porque elas vão traduzir essas ideias. Então, as orações subordinadas adverbiais conformativas, o que é que elas expressam? É isso que nós temos que ter em mente, né? Qual a ideia, qual é a relação, qual a noção, qual o sentido que essa oração expressa e as demais orações adverbiais. A conformativa, ela vai trazer essa ideia de concordância, de conformidade, de equivalência, né? Entre um fato nelas mencionado. Então, você vai notar essa equivalência, essa concordância, essa conformidade entre esse fato mencionado e um outro fato expresso na oração principal. Olha o exemplo. Conforme prometi, entregarei a unidade 1 da segunda série no dia 13. Verdade. Conforme prometi, aqui eu tenho a oração subordinada adverbial conformativa, não é? Está aí trazendo essa ideia de conformidade, certo? Muito bem.
Seguindo, então, nós vamos ver quais são as conjunções que introduzem esse tipo de oração. Então, as orações subordinadas adverbiais conformativas, elas são introduzidas e iniciadas por essas conjunções conformativas aí. Como, lembrando que eu mencionei que o como também expressa outras circunstâncias. Então, o como, conforme, segundo, consoante, né? E aí você vai aprendendo essas conjunções para enriquecer o seu vocabulário, tanto na sua fala quanto na sua produção textual escrita. Seguindo, amores, vamos conhecer as concessivas. Então, o que expressam, o que indicam as orações subordinadas adverbiais concessivas? Como o próprio nome indica, indica uma concessão, uma quebra de expectativa, né? Então, indica essa concessão, ou seja, um fato contrário, uma quebra de expectativa, um fato contrário àquilo que foi dito, que foi expresso na oração principal. Porém, essa quebra de expectativa, né, esse fato contrário expresso na oração adverbial concessiva, não é suficiente para anular aquele fato, né? Ele é insuficiente, ele não anula, certo? É uma quebra de expectativa, é um fato contrário àquilo que está sendo dito, expresso na oração principal, porém é insuficiente para anulá-lo, certo? Vamos ver o exemplo? Olha, entendo a matéria, ainda que não seja fácil. Veja, oração principal, entendo a matéria. Oração subordinada adverbial, concessiva, ainda que não seja fácil. Veja que houve uma quebra de expectativa em relação ao fato expresso na oração principal. Então, essas orações, elas são introduzidas, são iniciadas pelas conjunções subordinativas concessivas. Quais são elas? Vamos conhecer. Embora, conquanto, que, olha o que, como disse para você, eles expressam outras circunstâncias além das que nós já trabalhamos. Aqui, né, você está vendo que ele está expressando uma concessão. Conquanto que, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, etc. Tudo bem? Agora que você entendeu as concessivas, vamos conhecer as comparativas. Qual é a relação que elas estabelecem? As comparativas, as adverbiais comparativas, elas vão estabelecer, vão indicar, vão apresentar uma comparação em relação a um elemento que foi citado, que foi dito na oração principal. Vamos então ver o exemplo. Veja. Trabalho como uma escrava. O que foi dito na oração principal? O que foi dito? Trabalho. Então, eu comparei esse fato mencionado na oração principal, o fato de trabalhar, não é? Com uma outra situação, com um outro fato que está expresso nessa oração adverbial comparativa. Trabalho como uma escrava. Né? Trabalho assim como uma escrava. Trabalho tanto quanto uma escrava. Então, eu posso expressar, né, e aí a riqueza da nossa língua, esse sentido de diversas formas. Essas orações, elas são iniciadas pelas conjunções subordinativas comparativas, como essas aqui, olha, o como, veja a polissemia da conjunção como. Nós já vimos em dois outros tipos de orações adverbiais, estamos vendo aqui num terceiro. Como, que, do que, assim como, tanto, quanto, etc. Seguindo, então, nós vamos ver as orações subordinadas adverbiais condicionais. As condicionais, o próprio nome já está indicando, né? Olha só, elas vão indicar, vão expressar uma hipótese ou uma condição. Então, elas expressam a condição para que o fato da oração principal ocorra, certo? As adverbiais condicionais trazem que sentido? Traz o sentido de que tem que existir uma condição, uma hipótese para que ocorra, para que aconteça o fato, o evento,
o fenômeno expresso na oração principal. Vamos ver no exemplo. Você melhorará, desde que insista. Eu tenho aqui um fato na oração principal. Você melhorará. Qual é a condição para que você melhore no futuro? Qual é a condição? Qual é a hipótese para você melhorar? Veja, desde que você insista, desde que você não desista. Essa é a condição. Então, aqui eu tenho a oração subordinada adverbial condicional. Esse tipo de oração é introduzida pelo quê? Pelas conjunções subordinativas condicionais. Quais são elas? Se, caso, contanto que, desde que, salvo se, a menos que, sem que. Vamos substituir uma dessas aqui nesse exemplo. Veja, você melhorará contanto que insista, certo? Veja como o sentido permanece igual, né? Você melhorará desde que, já temos desde que, né? Se não desistir, aí você muda um pouquinho, né? Você melhorará se não desistir, né? Se insistir. Muito bem, mas o sentido permanece o mesmo. Vamos então conhecer as orações subordinadas adverbiais finais. Olha, o próprio nome já te dá a ideia. Então, esse tipo de oração indica, apresenta uma finalidade. Essa finalidade, ela é relativa àquele fato, àquele fenômeno, àquele evento que está expresso, que está ali na oração principal. Então, eu enunciei um fato, um evento na oração principal, né? E a oração adverbial final vai indicar, vai mostrar esta finalidade, né? Relacionando a esse fato expresso na oração principal. Vamos ver no exemplo. Tentei de tudo. Aqui eu tenho a oração principal. Tentei de tudo. Finalidade? Para que ele tocasse um instrumento musical. Aqui então eu tenho a oração subordinada adverbial final, né? Trazendo essa ideia, essa noção, essa relação de finalidade, de objetivo. Tentei de tudo para isso. Até aqui, meus queridos, vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Sim? Ótimo. Seguindo, então, vamos ver quais são as conjunções que introduzem esse tipo de oração subordinada adverbial final. Nós temos, então, as conjunções subordinativas finais. Para que, a fim de que e o que. Veja a polissemia do que aí também, né? Introduzindo orações subordinadas adverbiais finais. Seguindo, vamos conhecer as proporcionais. Lembrando, não é, que as orações adverbiais, mais uma vez, são importantes para que você desenvolva a capacidade de argumentação, né? Esse sentido, essa relação semântica que ela traz, muito mais até do que sintática. Então, aprenda muito bem esse tipo de oração para você utilizar na sua produção textual, seja ela oral ou escrita. Então, as adverbiais proporcionais, o que é que elas indicam? Exatamente, uma proporcionalidade, né? Uma proporção à medida que algo acontece e que está na oração principal, né? Indica uma sequência, uma proporcionalidade, como o próprio nome indica. Veja o exemplo. Débora Esther fica mais bonita à medida que cresce. Veja, a oração principal é Débora Esther, essa linda aqui, fica mais bonita à medida que cresce. À medida que cresce é a oração subordinada adverbial proporcional. Por quê? Qual é a ideia que traz? Traz a ideia de proporção, de proporcionalidade, né? Um fato acontece em relação ao outro, né? A principal, ou seja, à medida que cresce, a Débora Esther fica mais bonita. Quais são as orações, as conjunções que introduzem, que iniciam essas orações subordinadas adverbiais proporcionais, que trazem a ideia de proporção? Exatamente, a proporção que, à medida que, ao passo que,
quanto, mais, mais e outras. Você com certeza está se perguntando, ainda tem? Mas temos as temporais. Essas aqui trazem a ideia de quê? De tempo. Vou situar os eventos, os fatos, os fenômenos no tempo e estabelecer essa relação. Então, esse tipo de oração, as subordinadas adverbiais temporais, indicam, expressam o momento, a época, o tempo em que ocorre o fato expresso na oração principal. Muito simples. Aí eu preciso aquele momento em que o fato da oração principal ocorreu, certo? Eu tenho então aqui essas orações, as orações subordinadas adverbiais temporais. Vamos ver o exemplo. Olha, muitos estudantes desistem assim que notam as primeiras dificuldades. Eu espero que não seja o nosso caso, né? Nós somos persistentes, nós não somos dos que desistem. Nós somos comprometidos com o nosso futuro e ele depende de nós, de ninguém mais, de nós, né? De Deus e de nós, do nosso esforço. Então, estudantes, não desistam, não é? Então, no exemplo, muitos estudantes desistem assim que notam as primeiras dificuldades. Está destacado para você aqui a oração assim que notam as primeiras dificuldades. Isso aqui constitui a oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque está indicando aí o tempo, né? A ideia de tempo em que ocorre o fato da oração principal. Muitos estudantes desistem. Assim que notam, logo que notam, né? As primeiras dificuldades, quando notam as primeiras dificuldades. Vamos ver as conjunções, outras conjunções, que introduzem esse tipo de oração subordinada adverbial temporal. São estas: quando, enquanto, logo que, assim que, mal, ok? A palavra mal aí, nesse contexto, não é? É uma conjunção temporal, indica o tempo, a temporalidade do fato expresso na oração principal. Vamos então agora conhecer aquelas orações, porque estas orações que nós apresentamos para vocês, expressando essas 9 circunstâncias, né? Esses aspectos argumentativos, né? Representando a causa, né? Consequência, finalidade, temporalidade, proporcionalidade, outras circunstâncias, né? Conforme vimos, concessão, condição, etc. Então, elas todas aqui, as que eu apresentei para vocês, elas estão apresentadas na forma desenvolvida. Mas todas essas orações também podem se apresentar, ou grande parte delas, nas formas reduzidas, né? Então, do mesmo modo que as orações substantivas e adjetivas se apresentam desenvolvidas e reduzidas, as adverbiais também podem se apresentar na forma desenvolvida, da forma que nós vimos os exemplos, iniciando, né, com aquela conjunção, ou na forma reduzida. Como é que se dá esse aspecto da forma reduzida? É com o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, nas formas nominais do verbo. Exemplo: apesar de se esforçar muito, não obteve a premiação. Você tem aqui, iniciando essa sentença, esse período, apesar de se esforçar muito. Veja, não obteve a premiação. A oração principal é: não obteve a premiação. Apesar de se esforçar muito. Veja aí que você teve a concessão, aquela quebra de expectativa, né, em relação ao fato expresso na oração principal. Não obteve a premiação, apesar de se esforçar muito. Então, eu tenho aí, né, o verbo na forma infinitiva, reduzida de infinitivo. Outro exemplo, vamos ver agora na forma do gerúndio. Estudando, aprenderá a língua portuguesa. Aqui eu tenho destacado estudando. Estudando constitui a oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. A forma verbal de estudar está no gerúndio, terminação NDO, certo? Então, aprenderá a língua portuguesa, oração principal, estudando, que é a condição, né? Então, a condição para você aprender a língua portuguesa
é estudar. Agora vamos ver um outro exemplo com a forma reduzida de particípio. Distribuídas as tarefas, cada um voltou ao trabalho. Qual é a oração principal? Cada um voltou ao trabalho, certo? Essa é a oração principal. Aí eu tenho a ideia de tempo, ó, a oração subordinada adverbial temporal, só que está reduzida de particípio, distribuídas as tarefas, ou seja, quando se distribuiu as tarefas, assim que se distribuiu as tarefas, certo? Então, aqui você teve, então, né, a explicação sobre as orações subordinadas adverbiais e a importância de estudar este assunto, porque ele propicia, não é, para você a argumentação, a apresentação de argumentos. Lembrando que quanto mais você utilizar as orações subordinadas adverbiais, dependendo do objetivo que você quer atingir, do tipo de argumentação, de convencimento, de persuasão que você quer imprimir ao seu texto, seja ele oral ou escrito, quanto mais essas orações você utilizar, maior produtividade de argumentativa você terá no seu texto. Muito bem, espero que você tenha gostado, mas acima de tudo, que você tenha aprendido. Ficamos por aqui, nos encontramos na próxima.